O tema do vídeo de hoje da nossa aula com Churu Ganja sobre a história e ritualística da cannabis. Vamos falar de uma personalidade muito influente no cenário da maconha no Brasil. Fernando Gabeira é o nome dele, um renomado político, jornalista e escritor brasileiro, conhecido por seu ativismo em direitos humanos e questões ambientais. Exilado durante a ditadura militar, ele retornou ao Brasil e se destacou como deputado federal e fundador do Partido Verde. Gabeira é autor do livro O Que É Isso, Companheiro?, que relata suas experiências na luta armada e foi adaptado para o cinema. Hoje é a voz influente no debate sobre sustentabilidade e justiça social. Mas e a maconha? A Gabeira falou sobre isso? É claro, senão ele não estava aqui no nosso quadro. Ele defendeu a descriminalização e a regulamentação da maconha. Ele acredita que isso reduziria a violência do tráfico, melhoraria o controle de qualidade das substâncias e geraria receitas para a saúde e educação. Além disso, argumenta que a criminalização sobrecarrega o sistema penitenciário e prejudica as populações mais vulneráveis. É esse o tema do vídeo de hoje. Já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele like que legaliza e vamos junto! É isso aí, querido Churu Ganja, de novo aqui com a gente para falar de mais uma personalidade aí da cena canábica, Fernando Gabeira. Salve, Churu Ganja! Salve, salve, Natural Mystic Ganja. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a comunidade aí acompanhando. Faz a dica, se inscreve no canal e curta o vídeo que é importante pra gente, ó, crescer e o YouTube entregar o conteúdo. Então, nessa aula, pessoal, nós vamos estar falando sobre Fernando Gabeira, né? Fernando Gabeira, ele é um político, né, que ele lutou por várias causas sociais, né, em especial pela legalização da planta, da maconha. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, né, como deputado em Brasília, e também como foi a sua luta em favor da maconha, enquanto ele atuava como parlamentar. Muito bem, Churu Ganja. Então, né, para começar, claro, vamos entender quem que é Fernando Gabeira, pra galera aí mais jovem que ainda não conhece essa grande personalidade da ganja, cara. Quem é Fernando Gabeira? Então, Fernando Gabeira, né, ele nasceu em 1941, né, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E ele é um jornalista, ele é um escritor, né? E foi político durante muitos anos. Ainda nos anos 50, na década de 50, né? Ele atuava em pequenos periódicos, pequenos jornais ali de Minas Gerais, né? Da região ali de Juiz de Fora. E desde muito jovem ele demonstrou muito interesse, né? Pela política. Ele decidiu recomeçar a sua vida e construir a sua história quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, né? Quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, então a vida dele deu uma guinada, vamos dizer assim, de importância dentro da sociedade. Ele se mudou para o Rio de Janeiro e aí ele foi trabalhar, né, como jornalista. E quando houve o golpe militar, né, em 1964, ele chegou inclusive a participar de maneira indireta ali da luta armada civil contra os militares. No exterior eu compreendi uma coisa. Havia uma visão, em primeiro lugar, de que a luta era entre a burguesia e o proletariado. Então, no exterior, eu já compreendi que essa oposição era uma oposição que talvez não fosse levar tão adiante. Eu vivia na Suécia, onde o proletariado, em relação ao proletariado russo, era um proletariado muito bem colocado e muito amante da liberdade. Entende? Eu achava que o proletariado não tinha essas características revolucionárias que mitológicas nós atribuímos a ele. E comecei a compreender também que existiam outros momentos, outros movimentos que podiam enriquecer o movimento da esquerda, né? Os identitários, não é? A questão das orientações sexuais, o movimento das mulheres, a ecologia. Então, era preciso acrescentar isso à esquerda. Então, o primeiro movimento foi um movimento de falar assim, espera aí, vamos rever tudo isso, né?
vamos tentar estabelecer um rejuvenescimento dessa concepção da esquerda. A outra mudança profunda é que compreendia-se que essa chamada contradição entre a burguesia e o proletariado ia se resolver com uma revolução. E eu fiz um trabalho longo de estudo, cheguei à conclusão de que certas contradições não precisam se resolver com a supressão de um dos polos. Eu achava que não era preciso suprimir a burguesia para você suprimir essa contradição. Era preciso mudar o quadro em que essa contradição se movia. Daí eu achava importante a abertura democrática, trabalhar pela abertura democrática e não por uma revolução. Então, a chegada dele no Rio de Janeiro se resumiu a vir trabalhar como jornalista, começar a se engajar no movimento civil e chegou a participar de maneira indireta. Ele não foi um combatente, mas trabalhou como auxílio ali da luta armada contra os militares a partir de 1964. Churu, tem até uma história interessante disso, né? Que ele participou, inclusive, alguns contestam essa atuação dele, outros valorizam, que foi justamente o sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, né? Um ato ali realmente muito simbólico daquela época. Exatamente, né? Porque como se tratava, né, de uma guerra civil, sim, pessoal, o Brasil já teve guerra civil. Não em larga escala, igual acontece nos países que a gente vê na televisão, porque o Brasil também é um país muito maior, é um país continental. Então, uma guerra civil em um país que é, vamos dizer assim, do tamanho do Pernambuco é uma coisa. Uma guerra civil num país como o Brasil é outra, ela não vai ter uma dimensão nacional. Mas sim, o Brasil teve sim uma guerra civil e o Gabeira participou disso, né? Justamente porque, como funciona nas guerras, né? Existem os prisioneiros, né? E chega um certo momento que você vai fazer a troca de prisioneiro, né? Porque o prisioneiro ele acaba se tornando uma moeda de troca. Então a luta armada civil no Brasil ela usou das táticas que se usa, né, em qualquer conflito, que é a troca de prisioneiros, que é aprisionar alguém para trocar por outras pessoas que foram presas anteriormente. Certo. E é interessante aí, então, né, que por conta dessa iniciativa da luta armada ali, ele foi exilado, com a lei da anistia ele volta para o Brasil e aí, de fato, começa a sua atuação política, né, Churu? Conta um pouco pra gente dessa volta dele pro Brasil depois do exílio e como ele tem essa iniciativa de entrar pra política. Exato, né? Então, como a gente ficou de falar, então, né, esse tópico 2, né, que a gente vai falar um pouco, é como é que ele atuou um pouco antes da política, né? Gabeira, ele sempre se mostrou uma pessoa preocupada com várias e várias questões sociais, né? Essas questões, na época, né, ali na década de 50, anos 60, década de 60, elas eram pautas realmente impensáveis, né? Mas ele, como um grande visionário que era naquela época e continua sendo, ele procurou levar justamente essas pautas, né, que eram um tabu para a sociedade, né, para discussão. Ele encarava que era algo necessário para que se fizesse justiça social e se conquistasse a liberdade individual, que o Brasil não tinha e continua hoje tendo com certas limitações, a liberdade individual das pessoas, né? Ele chegou, inclusive, a ser preso, né, no início dos anos 70, né, e depois foi libertado, né, nessa troca de prisioneiros que a gente já comentou, né? Durante o seu exílio, né, depois que ele foi, né, que aconteceu essa libertação, ele saiu do Brasil, passou um tempo no exílio ali na Suécia, né? Lá ele estudou antropologia e ele passou a idealizar, né, dentro do que ele via ali na sociedade da Suécia, várias situações que poderiam trazer ideias para serem aplicadas em uma democracia instalada no Brasil. Muito interessante, né, Churu, usar aí toda essa experiência, essa bagagem que vai adquirindo ao longo do tempo, e aí ele entra de fato para a política, e eu queria saber, né, como é que foi a atuação dele ali na política. A gente sabe que ele foi um dos fundadores do Partido Verde, justamente por essa questão ambiental, dos direitos humanos ali também, né, como é que foi essa trajetória na política? Então, depois que teve o processo democrático, né, no ano de 1994, Gabeira ele concorreu para deputado, né, deputado federal, e ele tirou 4 mandatos a partir de 1994, né? O Gabeira ele era o que a gente conhece, né, para quem gosta de Bíblia, né, ele era uma voz que clamava sozinha no deserto. É verdade. Então, ele era uma estrela solitária, vamos dizer ali, né, o exército de um homem só, por assim dizer, ali em Brasília, na sua atuação como parlamentar, né?
ele protagonizou, vamos dizer assim, realmente lutas que se caracterizavam como se fosse um exército de um homem só, né? Ele lutava por pautas relacionadas à proteção do meio ambiente, também casamento entre pessoas do mesmo sexo e também legalização da prostituição. Ele também trabalhou pela legalização da maconha no Brasil. Então, só pauta espinhosa, qualquer uma dessas pautas naquela época, assim como hoje, já são difíceis, né? A gente vê, por exemplo, que o casamento homoafetivo ele é reconhecido graças à decisão judicial, porque o legislativo mesmo não reconhece. Não mudaram até hoje na Constituição que família é apenas homem e mulher. Então, ou seja, se hoje já não temos essa mudança efetiva, dependemos de decisões judiciais, né? Imagina naquela época, né? Olha, como eu disse, né, no princípio, nós vivemos num abismo cognitivo, não é? Se você examinar sob esse ponto de vista, no Brasil, é difícil falar alguma coisa e as pessoas aceitarem porque a internet criou muitas bolhas. E essas bolhas só ouvem aquilo que chega a ela. Então, elas vivem realmente em realidades alternativas. Ao mesmo tempo, ele queria pegar as pessoas que estavam invisíveis ali na sociedade e trazer elas ali para a discussão para ter direitos civis que as outras pessoas também tinham. Ele não estava querendo privilégios para essas minorias, e sim que essas minorias desfrutassem dos mesmos direitos que a maioria já possuía. Então, essas foram as principais pautas e ele fez muito barulho em Brasília, por mais que lutasse sozinho ali nessa guerra, que era uma questão de princípios, né? Uma questão de convicção que ele sempre teve, que ele levou ali até o fim na sua trajetória de parlamentar. Aí ele começa, de fato, uma das vozes ali no Congresso, quando era deputado, justamente para pautas sobre a descriminalização da maconha, isso já na década de 90, 2000, né? Ou seja, já é um atuante inicial se mostrando ali que precisava essas leis serem mudadas. Olha quanto tempo, é um visionário de fato, hein, cara? Peraí. Claro que Fernando Gabeira falou sobre a descriminalização da maconha e esse é o próximo tópico que a gente vai ver. Mas antes, já quero te pedir para deixar algum comentário aí e enquanto você escreve aquele peguinha para os nossos patrocinadores que ajudam a gente a fazer esse rolê diariamente. Tamo junto! Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, Grow Power, o seu cultivo na veia. Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada. Gorilla Microbes e as micorrizas, o seu cultivo biológico. Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. É um visionário, né? As pessoas têm que sempre olhar para frente, sempre olhar para a continuidade, para o progresso. E algumas pessoas insistem ainda em olhar para o passado. Não é à toa que se não houvesse sistema democrático, nós teríamos verdadeiras inquisições até hoje no Brasil e no mundo, né? Então nós temos dentro dessa questão do Gabeira, né, essa luta pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, dar direitos para as pessoas que trabalhavam com prostituição. E aí também pegou outra parcela invisível da população e muito criminalizada, muito tratada com desdém, que era o pessoal que fazia uso da erva, justamente pessoas em condições vulneráveis, né? Pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas da periferia como um todo. Então ele trouxe, olha, nós temos de dar o direito dessas pessoas exercerem a sua liberdade individual, por mais que vocês ou nós, vamos dizer assim, não gostássemos ou não gostamos dessa erva, mas as pessoas têm o direito de usar e não podemos tirar delas esses direitos baseados na liberdade individual. Ele também defendia que, usando argumentos, né, de questão de segurança pública também, ele entendia que se fizesse isso, o tráfico de drogas seria enfraquecido, porque dentro da planta ele não ia mais conseguir tirar o rendimento que ele tirava, porque uma vez que estivesse legalizado, não tinha como, aquela fonte de renda iria sim começar a diminuir bastante. Então era um combate sim ao financiamento do crime organizado, né? Ele entendia também que poderiam ser feitos impostos, né, naquela época, né? Então ele defendia a questão dos impostos
e que isso poderia ser investido na saúde e educação. Pois é, mais atual que isso, né? Parece que a gente tá falando de 2024, mas não, são mais de 20 anos aí, 10, 15 anos nessa luta. E claro, esses desafios encontrados lá em Brasília, né, Churu? Por mais que ele tivesse sempre aí nessas pautas de costume, que hoje a gente já vê com esse congresso mais reacionário da história, a dificuldade que é para ter uma fala ali interessante, né, cara? E construtiva, então a gente vê que todas as propostas, na sua grande maioria, infelizmente, não avançaram lá no Congresso. Por quê? Já era um Congresso tão conservador quanto hoje, né? Será que nunca a gente vai avançar nessa pauta? Vamos precisar de quantos Gabeiras para a gente de fato avançar, Churugândia? Gabeira, ele enfrentou problemas enormes ali em Brasília, né? Ele enfrentou obstáculos referente ao Congresso, né? O conservadorismo e o preconceito que eram muito grandes ali já, né? Eu acho que não adianta nada do que eu falei em relação à disputa que eu sempre tive com a esquerda, porque eles venceram sem fazer nenhuma autocrítica. A esquerda venceu sem fazer autocrítica, ela venceu. Entende? Eu acho que aquela ideia de que era preciso fazer uma autocrítica talvez pudesse levar a uma derrota. Não sei, entende? Políticos e setores da sociedade brasileira, cada um com seu lobby, cada um com seus interesses, e essa visão conservadora em relação a drogas como um todo, na verdade, há drogas que eles não usam. Eu vou parar de usar muito essa expressão de todas as drogas, porque eles usam. Então, vamos dizer, um repúdio seletivo a determinadas drogas, que são as drogas que eles não usam. Então, eles consideravam essa legalização daquilo que eles não usam como algo inaceitável e como algo perigoso, assim como acontece hoje. Então, Gabeira ali na sua atuação foi muita pressão ali dos grupos contrários, setores ligados à segurança pública, assim como acontece hoje. Nós temos em Brasília setores ligados à segurança, ligados ao militarismo, setores religiosos, setores farmacêuticos, né? Setores ali ligados à saúde, né? À saúde privada. Então, eram vários e vários setores que diziam, peraí, Gabeira, nós não vamos te apoiar, nós temos aqui outros interesses, né? Nós temos outras pautas, né? Então, não adiantou, né? Por mais que Gabeira tentasse, né? Houve falta de consenso, porque é um tema polêmico, não havia, né? Consenso dos parlamentares, um era a favor de uma coisa, outro era a favor de outra, e ninguém queria chegar em um denominador comum, né? Tinha a questão do medo político, a questão do estigma, como é que vai ser depois, quando eu tentar me reeleger aqui em outro cargo, vão usar isso, né? E aí, será que mudou alguma coisa do tempo dele pro dia de hoje? Cara, eu não sei não, viu? A gente que tá acompanhando aí todo esse debate no STF, no Congresso, eu vou te dizer que não sei se mudou muita coisa. Antes da gente ver o legado aí de Fernando Gabeira, já quero te convidar aí para conhecer toda a rede de acesso ao autocultivo da cannabis no Brasil. Churuganja, conta pra galera o que a gente tem aqui na Natural TV disponível. Aqui na Natural TV nós temos o curso grátis Torne-se um Grower. Nós temos, para você que quer um certificado ou quer um curso mais detalhado, nós temos também o curso Master Grower. Se você está começando a cultivar e precisa de resultados, olha, eu preciso ter resultado, preciso me sustentar, quero parar de financiar o crime organizado, nós temos a consultoria em que você vai poder entrar para o cultivo, vamos fazer um plano de cultivo e ali dentro do seu ciclo, ali de aproximadamente 4 meses, você já vai estar com sua colheita. Se você seguir todas as instruções, pode inclusive já estar no ciclo perpétuo. Então, nós vamos fazer com que você tenha excelentes resultados, porque nós vamos estar acompanhando você diariamente, além de uma reunião semanal, onde você vai poder ligar a câmera, mostrar o seu cultivo e a gente te dá as instruções. Então, aqui, se você pode apoiar o nosso trabalho, se inscreve, curte, seja membro, tá? Entra ali na consultoria, adquire o curso. Se você não pode, só em curtir, compartilhar, tá? Se inscrever já é também uma ajuda para que o YouTube possa ajudar o nosso trabalho. Então a gente conta com vocês para que a gente possa continuar crescendo e fazendo com que o cultivo pegue na sociedade, o cultivo normalizar, pague na sociedade, porque era o que o Padre Ticão ensinava, né? Se todo mundo, né,
plantasse, né? Se cada quarteirão tivesse um grower, já estava legalizado no Brasil. Isso, ó, os links estão todos aí na descrição. Vem fazer parte dessa família do autocultivo no Brasil. Marche, porque agora, Churuganja, pra gente finalizar o tema de hoje, qual que é, então, o legado de Fernando Gabeira, até pra gente conseguir se inspirar e, quem sabe, cara, avançar de vez essa temática da maconha no Brasil? Fernando Gabeira, ele foi ele foi parlamentar no sentido de não ser mais, mas está vivo, tá, pessoal? Seu legado, ele é multifacetado, ele abrange não apenas a defesa da legalização da maconha, mas ele atuou em várias áreas, né, em pautas sociais, de direito das minorias, e nós podemos aprender algumas lições, né? Primeiro, ele teve muita coragem, muita persistência, né? Ele entendeu a injustiça que estava acontecendo no golpe militar, viu que aquilo era um ataque contra as liberdades individuais e foi para a luta com aquilo que ele podia, com aquilo que ele sabia fazer. Então, muitas vezes, a nossa luta, você não pode ir na marcha da maconha, mas você pode conversar com seus parentes no churrasco. Você pode conversar com o namorado, com namorada, com o tio, com tia, com o primo, com o colega de faculdade. Você não está na marcha, mas você está fazendo a sua marcha individual ali em pequena escala, sabe? Então, com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, faça. Outro ponto também é que ele teve, Gabeira, né, muito engajamento e muita vontade de fazer a diferença nessa questão de direitos civis, né? Ele procurou, como escritor, como jornalista e como político, trazer à tona essas pautas. Um pouco nessa linha, eu também gostaria de entrar nessa questão do próximo governo, porque recentemente você disse, aliás, surpreendente até para alguém que esteve preso durante a ditadura militar, você disse que achava sim que as Forças Armadas deveriam participar desse diálogo em torno da proteção da Amazônia. Como as Forças Armadas vão se inserir como forças de Estado, ajudando na preservação da Amazônia num próximo governo, sendo que elas estiveram em grande parte comprometidas com um governo negacionista, com relação à ecologia, às mudanças climáticas e tudo que a gente viu? Bem, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho, em relação com as Forças Armadas, um trabalho conjunto como jornalista. Já estive no Haiti com eles, estive na Amazônia, estive também no Nordeste, na distribuição de água. Eu conheço um pouco o trabalho deles. Eu acho que é possível você dialogar em torno das mudanças climáticas, porque não é possível uma tese de defesa nacional que abstrai as mudanças climáticas. Mais cedo ou mais tarde, as mudanças climáticas vão ser um elemento de reflexão na defesa nacional. Você não pode defender um país ignorando a coordenada mais importante, a variável mais importante que existe no planeta hoje, que são as mudanças climáticas. Eu acredito que as Forças Armadas são dialogáveis. Então, como eu dei o exemplo aqui de você conversar pessoalmente, às vezes você não tem um círculo para isso, mas você tem a ferramenta da internet para criar um canal, para criar conteúdo, para fazer um Instagram, para ir para outras redes sociais que tem aí, ir lá e criar o conteúdo para levar essa pauta de maneira que é necessário. Quanto mais pessoas estiverem falando, mais rápido a gente vai chegar nos nossos objetivos, né? Outro ponto, né, do legado do Gabeira, né, é a questão da ampliação do debate. Na época em que ele puxou esses temas, embora hoje a gente trate disso ainda, mas na época isso era uma coisa impensável de se discutir, de se falar ali em Brasília, e ele foi lá e trouxe e mostrou que aquilo era importante, precisava sim ser discutido. Então ele foi vamos dizer assim, um pioneiro nessa questão aí, né? Além disso, ele teve uma visão holística, ou seja, uma visão geral de vários problemas sociais. Então, ele entendia que um problema agravava o outro. Então, ele tentava resolver várias questões sociais para que aquelas dificuldades, aqueles problemas não ficassem uma espécie de cobertor curto. Então, ele dizia, olha, temos de cuidar disso, disso e disso e disso para fazer essa justiça social e ter esse respeito às liberdades individuais. É mais ou menos como uma analogia do autocultivo, né, cara? De você manter ali o grow equilibrado.
VPD, temperatura, umidade, ou seja, ele via essa parada social como uma coisa influenciando a outra e não adianta, né, como de forma simplista, como a gente vê os conservadores hoje, achar que vai resolver o problema das drogas no Brasil com repressão, com violência e com estigma, né? Então, precisa de pessoas que têm essa sensibilidade de entender que o problema é uma casca de cebola, tem que ir descascando ali aos poucos e chegando na profundidade da questão, né? É top, hein, Churu? Top demais. É aquela coisa, né? Conservador é o seguinte, né? Ele fala assim que bandido bom é bandido M, né? Mas desde que não seja parente, desde que não seja filho, desde que não seja sobrinho, né? Tipo assim, né? Bandido tem que ser reprimido desde que não seja da minha família, né? É, mais ou menos é assim que funciona a ideia desse pessoal. Porque os problemas sociais, eles têm uma questão de um estar interdependente do outro, né? Se nós temos problema de tráfico de drogas, nós temos problemas relacionados à educação, nós temos problemas relacionados à pobreza, à falta de oportunidade, nós temos problemas relacionados ali à falta de assistência, sim, de saúde a dependentes, que nós não temos, né? Então, são várias coisas que se entrelaçam para formar aquele caos social que nós enfrentamos. Então, Gabeira, ele trouxe a ideia de que não adiantava ficar com um discurso simples, com promessas vazias, populistas, de solução fácil, de solução rápida para problemas difíceis, porque isso não existe, né? Vai aqui, né, ao Fernando Gabeira, o nosso agradecimento, porque ele faz parte, sim, da história da maconha no Brasil e vai estar nos livros de história tranquilamente no futuro. Sem dúvida. Gratidão, Gabeira, e gratidão a todos aqueles que em Brasília, ainda que de maneira suave, né, já contribuíram de alguma forma para levantar esse debate. É isso aí, você já conhecia, galera, Fernando Gabeira? Se não conhecia, ó, já vai no canal do YouTube, porque ele tem aí canal no YouTube também. Atualmente ele continua ativo como jornalista, escritor, comentarista político também. E, como eu falei, né, tem esse canal no YouTube que você pode ficar antenado aí de tudo que ele tá pautando agora. Então, vamos se inspirar nessas personalidades que já lutavam pela descriminalização da maconha, ó, há muitas décadas, e vamos, ó, aproveitar e seguir nessa luta. É isso aí, a gente conta com teu like que legaliza, se inscreve no canal, manda aí pra tua família esses conteúdos pra gente cada vez mais, Churuganja, normalizar o debate aqui no Brasil. Tamo junto, Churu, mais uma aula top, meu querido. Valeu, Naturas, valeu, comunidade, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, acesse os links aí com as nossas redes sociais, tá? Se puder, torne-se membro do canal, que inclusive nós vamos gravar uma resenha dessa aula, vai estar lá na área de membros. Até já!